Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo, nosso vídeo nessa quinta-feira. Quinta-feira é difícil, né? Afinal de contas, ontem no Allianz Parque, um dia triste, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo seu rival e o torcedor do Palmeiras está bastante machucado. Antes de partir para o assunto do nosso vídeo, queria fazer um agradecimento. Nesse momento, o canal DNA Palestra tem apenas 3.167 inscritos, mas pessoas muito legais: Pedro, Márcio, Eduard, Mídia Palestrina, Severino, Jandre, muitos amigos que todos os vídeos comentam, deixam o like. Eu queria agradecer a todos vocês. É claro que não dá para agradecer todos, mas eu lembrei o nome de alguns aqui que sempre aparece, o Leandro. Então, assim, amigos que dão moral pro canal DNA Palestra. É claro, um grãozinho na areia. Claro que quero passar o conteúdo para muito mais pessoas, mas temos bons amigos aqui no canal DNA Palestra. Eu queria agradecer a todos vocês na boa, quando o Palmeiras vence, mas quando o Palmeiras perde também. E isso faz parte, tá bom? Queria agradecer cada um de vocês, e você que tá chegando pela primeira vez aqui, peço para que você dê essa moral aí. Se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, beleza? Aí você não perde nada. Como eu falei, é um momento difícil, muitas críticas, muitas contestações. E como eu falei, essa bandeirinha aqui, ó, eu peguei no estádio ontem, torcendo para o Palmeiras. Claro que foi frustrante, praticamente não teve jogo, né? Uma irresponsabilidade do Aníbal Moreno deixou o Palmeiras numa situação ainda mais difícil do que já se encontrava. No pré-jogo, eu disse, né? O Palmeiras terá muitas dificuldades, porque é um jogo que o nosso adversário gosta de ficar atrás, ficar cozinhando o jogo, tocando a bola para o tempo passar, e ainda mais com a vantagem. Seria o jogo que era favorável para eles. E o Palmeiras deu tudo o que eles queriam, né? Principalmente depois da expulsão infantil do Aníbal Moreno, que, claro, praticamente definiu o confronto. Evidente também que não é uma situação só, mas claro que contribuiu muito para a definição dessa classificação, a expulsão do Aníbal Moreno. Como eu falei, já para o final da partida, a torcida, principalmente organizada, xingou todos os jogadores que estavam em campo, xingou o Abel Ferreira, e eu entendo que isso faz parte do futebol, mas confesso que fiquei muito triste, principalmente por um técnico que entregou muito para o Palmeiras. É verdade, não está entregando nesse momento, mas já entregou muito, e claro que eu não gostaria que as coisas acontecessem dessa forma. Bato na tecla, e claro que já estou começando a questionar se essa é realmente a melhor opção, mas continuo acreditando no trabalho do Abel Ferreira. E tá tudo bem quem não concorda, e já estou vendo uma divisão muito grande, ou uma maioria com esse pensamento de querer a saída do Abel. E como eu falei, eu como canal DNA Palestra, como o André, como o Didé, respeito a opinião de todos. A minha opinião é que acredito que ainda exista margem para o Abel continuar no Palmeiras. Mas é claro, é óbvio e evidente que o momento é péssimo, o time não joga bem, o Abel faz más escolhas e já faz um tempo. Isso é nítido, isso é claro, e isso está escancarado para todo mundo. Inclusive o pós-jogo ontem, logo que acabou a partida, eu sempre gravo ali o pós-jogo dentro do campo. Ontem eu estava tão chateado que eu fui gravando na saída até o carro, e disse, né, que foi um vexame pela forma que as coisas aconteceram. O Palmeiras não teve confronto. O Palmeiras teve muitas dificuldades, já com 11 contra 11, não conseguiu criar nada em 12 minutos,
E claro, depois da expulsão do Aníbal ficou nas mãos do nosso adversário o jogo, que tocou a bola, esperou a falha do Palmeiras, e o Palmeiras vem falhando muito e eles aproveitaram da melhor maneira. Como eu falei, uma situação triste, mas todos têm que entender que a torcida é apaixonada, a torcida quer vitória, e o Palmeiras vem sofrendo muito em jogos decisivos, né? E mais uma vez sucumbiu diante de um time que tem alguns valores interessantes, como um meio-campo experiente, Martínez, o Carrillo, o Garro, tem ali o Memphis, Yuri, mas um time experiente que conseguiu se sobrepor contra o Palmeiras. E como eu falei, né, no pós-jogo, o título lá, mais um vexame do Palmeiras em casa, o time campeão do Abel Ferreira não existe mais, e essa é a realidade. Do elenco multicampeão com o Abel Ferreira, só tem o Everton, Marcos Rocha, que nem está jogando como titular, Gustavo Gomes, Piquerez e o Rafael Veiga também, que não está jogando. O resto são todos jogadores que estão chegando agora. O Aníbal Moreno fez o gol do título do Campeonato Paulista, é verdade, o último título que o Palmeiras conquistou. Ali estava o Richard Rios, que já não está mais, o Estevão, que não está mais, e assim vai. A maioria desses jogadores praticamente não venceram nada com a camisa do Palmeiras, e isso também a gente precisa salientar. Claro que o momento é difícil, a perspectiva não é legal, e o teor do nosso vídeo, o conteúdo do nosso vídeo tá aí no título. Abel Ferreira já decidiu se fica ou se vai. E depois de ontem, está muito claro que as coisas só irão se reverter caso o Palmeiras vença um campeonato. Isso claro que tem um peso muito grande depois do jogo de ontem, mas isso foi falado antes da Copa do Mundo de Clubes, durante a Copa do Mundo de Clubes e depois da Copa do Mundo de Clubes. E ontem, mais uma vez, o Abel salientou toda essa situação. É claro, mais uma vez repito, a minha opinião é que vejo margem para o Abel Ferreira ainda continuar no Palmeiras, mas penso que a metade ou uma maioria já deseja a saída do Abel, e o estádio é um termômetro, né? Muita gente gritou contra o Abel Ferreira, mas teve também a torcida que vaiou quem estava vaiando o Abel, e isso faz parte. Claro que é ruim, mas faz parte. E assim, eu tô aqui dando a minha opinião, mas respeito a opinião de todo mundo. Claro que a gente tem que bater na tecla também, e hoje está muito na moda falar em relação a investimento. O Palmeiras gastou muito dinheiro e vem demonstrando que o elenco não é tão bom assim. E eu também não tenho problema nenhum em falar que às vezes a gente erra, ou muitas vezes a gente erra. Eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal dizendo que o Palmeiras era o melhor elenco do Brasil. E realmente naquele momento eu achava que era, por ter Estevão, Richard Rios, por ter Paulinho, mas a nossa realidade hoje é diferente, né? Não tem Paulinho, não tem Estevão, não tem Richard Rios, e o Palmeiras está sofrendo, o Palmeiras está tendo muitas dificuldades em montar um time. O jogo contra o Vitória mostrou isso, né? Palmeiras com muitos meninos da base, um time com pouca consistência, com pouca experiência, e ontem também foi um show de horror. Com 15 minutos de jogo, logo depois da expulsão do Aníbal, o Gustavo Gomes, igual uma barata tonta, jogando praticamente na linha da defesa do adversário como centroavante. O Palmeiras sem a mínima criatividade, isso vem acontecendo desde o início da temporada. O Palmeiras tocando bola para lá e para cá e não acontece nada. E com certeza, por isso que eu digo que as críticas são válidas. Ontem, para mim, o melhor jogador do Palmeiras era o Vitor Roque, foi o primeiro jogador que o Abel tirou, ao lado do Facundo. Eu até pensava que na hora da expulsão ele iria tirar
o Evangelista para colocar o Martins, para continuar uma pegada ali no meio, mas não. Ele continuou com o Evangelista e no intervalo ele tirou o Facundo e o Vitor Roque para colocar o Emiliano Martinez e o Flaco Lopes, já pensando naquele Buma meu boi, naquele chuveirinho que nunca dá em nada, e o Palmeiras está abusando cada vez mais dessa jogada tão fácil para a defesa adversária cortar, ainda mais tendo dois zagueiros altos como o Gustavo Henrique, né, que além de cortar, acabou fazendo um gol lá na frente. Bom, mas é isso. O Abel Ferreira já decidiu se ele fica no Palmeiras ou não. E isso vai depender da sequência da temporada. Se o Palmeiras chegar no final do ano com uma conquista de Campeonato Brasileiro ou de Libertadores, que é o que nos restam, isso pode acontecer. Mas acredito pouco provável que isso aconteça também se o Palmeiras continuar jogando dessa forma, se continuar insistindo nos mesmos erros, se não se reforçar nesse meio tempo. Estão dizendo aí da possível saída do Vanderlan. O Palmeiras acabou contratando o Kelvin aí, lateral direito. O Palmeiras vai precisar de um lateral esquerdo, vai precisar de mais um meio campista para o lugar do Richard Rios. E não sei qual que vai ser a postura da diretoria em relação a isso. O Palmeiras já fez um investimento gigantesco, talvez não, certeza que alguns jogadores não mostraram ainda o seu valor, como é o caso do Mikael, que entrou perdido contra o Chelsea, ontem fez uma partida patética também, mas é muito ruim você individualizar. Acho que o time todo foi ruim, o esquema tá ruim, tá tudo ruim. O Abel Ferreira não consegue acertar o time, alguns jogadores não conseguem produzir, e tudo isso precisa mudar o mais breve possível. Mas, como eu disse, o teor do nosso vídeo é esse, que o Abel Ferreira já decidiu se ele fica ou não no Palmeiras. Isso vai depender do que acontece até o final do ano. Já falou várias vezes que esse não é o momento de pensar em renovação. Ontem o Anderson Barros mais uma vez disse que o objetivo do Palmeiras é finalizar a renovação do Abel Ferreira até 2027, mas tenho certeza que isso mudou, e mudou muito. A gente sabe qual que é a personalidade do Abel. É um cara extremamente rancoroso, essa é a realidade. Ontem ele falou isso na entrevista, vou lembrar disso ali na frente. Realmente foi um couro pesado para um cara multicampeão, mas o torcedor, na hora da raiva, na hora da derrota, principalmente para um rival que já venceu o Campeonato Paulista em cima da gente, eliminando a gente dentro de casa, o torcedor perdeu a paciência. E não é de hoje, né? O Palmeiras não fez um Mundial de Clubes bom, por mais que o Abel Ferreira bata nessa tecla. Claro que foi um baita jogo contra o Botafogo, mas de resto o Palmeiras foi muito médio. O Campeonato Paulista foi patético. Alguns jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro o Palmeiras não performou, como foi Flamengo, como foi Bahia. E a situação do Palmeiras é difícil. Claro que tem, como eu disse, um treinador experiente, com um elenco que tem possibilidades de reverter o quadro, mas alguma coisa precisa mudar. Não sei se é o comando técnico, mas alguma coisa precisa mudar nas escolhas do Abel, alguma coisa precisa mudar para que isso se reverta. Palmeiras enfrenta o Ceará domingo dentro de casa, e no meio de semana que vem já tem confronto da Libertadores. E o que a gente espera é que essa maré mude. Repito, momento difícil, momento complicado, mas igual eu fiz um post ontem depois da partida, eu não largo nunca, eu acredito sempre. E estaremos juntos com o Palmeiras, independente do que aconteça. Mas sem dúvida nenhuma que o torcedor está triste, o torcedor está machucado, e isso vem desde o ano passado, desde 2024. A expectativa é lá em cima, o sarrafo do Palmeiras subiu muito. Então o torcedor
só pensa nisso, só pensa em título, só pensa em vitória, e às vezes isso não acontece. Obrigado, tamo junto. A postura do Palmeiras precisa mudar e espero que isso aconteça já domingo diante do Ceará e principalmente no meio de semana no jogo importante pela Libertadores, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Desculpa, né, pelo o vídeo tão longo assim, acho que é um dos vídeos mais longos aí do canal, mas tamo junto aqui, o DNA é palestra.